Começamos mais um episódio do nosso podcast Casa Inteligente. Hoje nós vamos falar de inovações em inteligência artificial, robótica, automação, internet das coisas. E aqui comigo, para falar sobre isso, Tony Ventura. O Tony foi eleito um dos 5 melhores palestrantes de inteligência artificial do mundo. Obrigado mais uma vez, meu amigo Tony. Grande prazer estar aqui com você de novo. É uma honra sempre fazer esse podcast com você e bater um papo com você, né? Que a gente não consegue se encontrar tanto assim, mas quando a gente se encontra sempre sai coisa boa. Tony, sua carreira é incrível. Conta pra gente aí um pouquinho de como começou essa paixão por tecnologia. Qual foi aquele momento chave que te fez mergulhar nesse universo? Você não sabe quanto tempo eu esperei em 2005, 2008, 2010, sonhando que alguém falasse sua carreira é incrível. E eu fui persistindo. Você não sabe quantos e-mails eu recebi que eu era... Posso falar palavrão? Pode falar. Que eu era um merda, sacou? Gente... Pra desistir da vida, desistir da carreira. Você é um bosta. Cara, você não sabe quantos e-mails. Eu falei, cara... Eu ficava mal com esses e-mails que eu recebia. Mas eu falava assim, eu não vou desistir, a minha vida vai ser isso. Eu vou fazer isso até morrer, vou ser o melhor. Se eu não sou o melhor hoje, eu vou ser o melhor um dia. Do mundo, cara. Eu não vou desistir. Dia após dia, psicológico, dia após dia, sem desistir. E conseguir chegar, cara. É isso aí. Tô muito feliz. É um reconhecimento global mais que merecido. Parabéns, Tony. Obrigado, E já cara. te agradecer Valeu. pela contribuição sua no meu livro de automação. Opa, com certeza. Então, logo aí a gente vai ter um conteúdo, uma referência também sobre automação, casa inteligente, e o Tony está contribuindo aí com essa obra. Tony, fala um pouquinho desse prêmio, desse reconhecimento, né? Da AIBC, Exatamente. Que é a conferência de inteligência artificial e blockchain mais importante aí do mundo. Não, te falo tudo. Deixa eu começar antes a primeira pergunta que você me fez. Eu sempre, com 15 anos de idade, eu recebi uma fita VHS de uma palestra de um cara chamado Valdez Ludwig. E o cara é incrível, continua sendo até hoje. Ele falava da Amazon.com em 1998, cara, pra você ter uma ideia da visão do cara. Falava de futuro, de internet. Eu adorava as palestras dele. Eu adorava tanto que eu assistia 100, 200, 300 vezes a mesma palestra, cara. Era engraçada. Cara, eu quero fazer isso um dia. E aí eu fui tentando fazer palestra, fui falando pras pessoas. Passei muita vergonha no início, época de faculdade, eu apresentando coisa ali, passando vergonha, depois melhorei um pouco, depois passei vergonha de novo. E fui crescendo. E fui criando... outra coisa também importante, né? No início ali, quando eu fui em 2008 fazer um mestrado nos Estados Unidos. E em 2009 eu fui para a China pela universidade que tinha parceria, MUM tinha parceria com a Universidade de Beijing. Eu fui ser professor assistente em Beijing. Eu falava chinês, 2009. Mas eu queria ir. 2009. E eu falava sobre marketing online. Eu falava inglês, os chineses não entendiam tanto inglês lá, tinha outra pessoa, por isso que eu fui professor assistente. Outra pessoa para falar o que eu estava falando. Eu lembro a gente falando do Long Tail, daquele livro Cauda Long, em 2009, que era referência ali, tinha sido lançado em 2006, 2007, se não me engano, junto com a estratégia do Oceano Azul, conversando sobre isso. Morei na China por 3 meses e meio, voltei pro Brasil e eu sempre fui muito entrão nas coisas, né? Hoje eu não sou mais. Eu era muito sem noção nas coisas, sabe? Eu entrava onde não era chamado, falava, conversava. Isso eu tô falando de 15 anos atrás. E é claro que com isso eu ganhei alguns inimigos, pessoas que não iam muito com a minha cara no início. Então o que eu recebi de portas fechadas, cara, em 2010, quando eu voltei no meu mestrado, da China, fui pro Vale do Silício, voltei para Brasília. No Vale do Silício foi maravilhoso, a China também. Mas quando eu voltei para Brasília... cara, o que eu recebi de portas fechadas de pessoas que não iam muito com a minha cara por alguma razão. Então eu consegui, aí eu falei, cara, depois de um tempo insistindo, 2011, 12, eu falei, eu vou ir pra minha casa e eu vou criar as minhas coisas que eu tô pensando e executar. E mostrar resultado. Assim, não preciso mostrar pra ninguém resultado, mas eu vou mostrar pra mim mesmo. Eu já tenho resultado com XYZ, eu já tinha coisas que eu tinha feito, mas eu vou criar coisas. Montei um startup, consegui investidor, montei uma associação de startups na época que tá há 15 anos no ar já, cara. Brasil Startups, que ela angariou fundos do governo aí, foram mais de 20 milhões de reais, 200 mil reais para cada startup a fundo perdido de Brasília, depois do Centro-Oeste. Brasil Startups, que hoje é presidida pelo Google, o Jalanza, não sei se você conhece. Cara, eu fui criando coisas, passou o tempo, 2014, 2015... Cara, era tão ruim, tão odiado assim, algumas pessoas não gostavam muito de mim, pessoas de peso lá em Brasília, que eu tentava vender alguma palestra que eu queria vender, as pessoas não compravam, mas falavam, não, vem fazer uma palestra no meu evento.
eu falava assim, olha que legal, vou fazer palestra nesse evento. Só passava uma semana, a pessoa me ligava, olha, não vai ter mais como não, que a gente deu uma mudada na agenda aqui, ou não vai ter mais um evento. Sempre assim, eu mostrava o que ia fazer e as pessoas cancelavam, né? 2014, 13. Aí eu, caramba, aí fiquei dentro de casa fazendo, criando coisas. Criei uma comunidade de startups, uma comunidade de tecnologia, que foi uma história muito legal. Não dá para contar agora, que é um pouco longa, mas acabou que essa comunidade do zero que eu criei no Facebook em 2017 acabou sendo a maior comunidade e única do mundo de ferramentas Growth Hackers. Ninguém falava de ferramenta na época, hoje todo mundo fala, e é a maior do Brasil. Tinha uma comunidade chamada Comunidade Growth Hackers no Facebook, que já estava mais tempo que eu tinha já seus 3, 4 mil usuários, e a minha que começou do zero. E foi crescendo. Não, teve uma época que passou deles, virou a maior do Brasil de Growth Hackers e a maior do Brasil e até onde eu sei do mundo de ferramentas Growth Hackers, que ninguém falava de ferramenta na época. A comunidade foi incrível. Aí em 2017 começou a bombar minhas palestras de novas tecnologias, já tinha montado startup, já tinha falado de startup, já tinha criado curso, fiz um monte de coisa que eu nem me lembro mais, tanta coisa que eu fiz curso em Harvard presencial, curso 3 dias, né? São 3 dias de curso, mas presencial, com professores lá, liderança em tempos de mudança. Fiz um curso para o Ministério da Economia do Brasil, de transformação digital. Eles gostavam do meu jeito de explicar de forma simples a tecnologia. E aí fui crescendo. E aí eu cresci, veio o Covid, deu uma chacoalhada, uma atrapalhada no crescimento de alguns palestrantes, de algumas pessoas aí, de alguns comunicadores e professores. Mas ao mesmo tempo também deu uma acelerada em muitas tecnologias que iriam demorar mais. Exatamente. Né? Mas eu não eu sou palestrante, mas antes disso eu sou professor, tá? Eu tento explicar de forma simples as coisas. E aí comecei a fazer palestra internacional. Eu já tinha feito antes, mas em 2021, se eu não me engano, 2022, fazendo palestra internacional em alguns eventos e tal. Fiz algumas palestras no Sigma, na IBC, em alguns outros lugares. E aí teve uma premiação em 2023 em Malta e teve em 2024 um reconhecimento de melhor educador de inteligência artificial. Basicamente, pegaram as palestras das pessoas aí que falavam de inteligência artificial em 2024, foi em Dubai, e as pessoas, se eu não me engano, votavam lá. O que aprendeu? A minha palestra é muito prática. Então, o que as pessoas aprenderam na minha palestra, colocaram em prática, deu resultado. Com isso, as pessoas, nossa, eu tive resultado na palestra desse cara. E votava. Pelo menos assim que eu imagino. Votaram, teve as votações, e aí eu não sabia, não tinha me avisado. Estava em Dubai, nesse jantar de comemoração que eu fui convidado. E aí veio Best AI Educators. E eu comecei a filmar. Falei, pô, que legal, interessante. Deixa eu ver quem são. Primeiro nome, Tony Ventura. Cara, você não sabia? Eu não sabia, juro pra você. E tá filmado. Você foi ao Oscar sem saber que estava sendo indicado. Exatamente, cara. E, cara, se eu não tivesse gravado isso, eu acho que eu não ia conseguir o vídeo. Foi coisa de Deus mesmo. Eu comecei a gravar na hora. O primeiro nome, Tony Ventura. Eu tenho gravado isso em vídeo. Aí eu fiquei assim, né? A galera da mesa, Tony, que tinha visto minha palestra. Aí veio outros nomes, não ganhei, mas fui indicado como top 5 palestrante, educador de inteligência artificial. E isso foi muito bom, não só para minha carreira, mas esse reconhecimento de mais de uma década de esforço, né? Cara, acho bem mais de uma década. Isso é um orgulho para o Brasil. Né? Você, made in Brasil... Tony Ventura, dos 5 melhores palestrantes de IA do mundo. Eu tenho uma notícia triste pra você. Made in USA. Eu nasci nos Estados Unidos e moro no Brasil. Mas eu sou brasileiro de tudo, cara. É brasileiro de coração. Com certeza, com certeza. Você participa de eventos tecnológicos no mundo inteiro e você faz palestras no mundo inteiro. Qual foi o mais impactante que você já viveu? Tem algum? Mais impactante que eu já vivi... Sempre, os impactantes sempre têm a ver com desafio. Quando não funciona áudio, não funciona slide, eu tenho que me virar, improvisar. Eu gosto muito de improvisar, conversar com o público, eu gosto muito disso. Impactante que eu vi fora do Brasil. Cara... são tantas experiências para lembrar agora, assim. Eu fiz um tour na Ásia, cara, de palestras. Foi uma história legal, acabei de lembrar. Como é que eu fazia antigamente? Em 2015 foi a minha primeira palestra nacional em Singapura, no evento E27 Echelon. Já tem 10 anos a sua primeira palestra internacional. Foi. Aí eu falei logo depois do dono daquele site bem famoso de comédia internacional. Cara, tem um site bem famoso de comédia, tipo um Omelete no Brasil, só que lá fora. Todo mundo conhecia. Eu esqueci o nome agora. Idade vai batendo. Aí... A gente vai colocar na tela aqui. Boa. Aí em 2020, não, aí 2018, 2017 ou 2018,
eu comecei a mapear os eventos do mundo inteiro e ligar, um por um. Tudo bom, você está fazendo um evento aí e tal, sou um palestrante do Brasil. Um palestrante internacional agrega muito valor ao evento e tal, me disponho aí gratuitamente, fazer as palestras que eu queria. Meu sonho era dar palestra no mundo inteiro e ser o maior palestrante do mundo. Falando com um com o outro, e aí consegui. Na Ásia eu consegui 5 palestras, no México eu consegui 4. Falei, vou fazer um tour no México e na Ásia. Aí eu fui pra Ásia, acho que em 2017, fiz em Bangkok, fiz em Penang, onde fica o Pick2Chart, que é uma startup feita do zero, né, sem investimento, até esqueci o nome disso também. Fiz em Kuala Lumpur e fiz num lugar chamado MyMagic, que o Obama fundou junto com o presidente de lá. E mais um outro lugar. E aí teve uma dessas palestras que eu fui tudo de graça, né? Eu paguei minha passagem, meu hotel e tal. Quando eu cheguei em Penang, que é uma ilha na Ásia, tava lá o Pick2Chart, que eu gosto muito, é a ferramenta que eu sempre usei. E fui lá, fiz a palestra e tal, o pessoal gostou sobre empreendedorismo, 7 passos para o ser empreendedor e tal. Falava isso na época também ainda, nem dava... Eu dava dicas de tecnologia, mas falava sobre empreendedorismo. No final, vem a dona do Pick2Chart, que é uma startup que não recebeu investimento, não precisou de investimento, build from scratch, e me dá um envelope. Toma aqui, eu abro o envelope, tem dinheiro no envelope. Ela reconhecendo e pagando a palestra e também me avisar. Nossa, foi pouquinho, não me lembro quanto foi, menos de $1.000. Mas, poxa, muito, muito legal. Isso foi impactante para mim, né? A surpresa é sempre impactante, você não acha, Cláudio? E quem vê o resultado hoje não sabe, né? Toda a trajetória, todo o percurso, todo o trabalho que você teve. Você mapear todos os eventos no mundo, ligar e pagar todas as despesas. Cara, então, para quem trabalha dessa forma, não tem outro resultado. Então, é mais do que merecido. E agora, eu já fui, o top 1, eu já fui 2025 vai... Eu já fui para Chipre, cara. Mais de 24 horas de viagem para fazer 15 minutos de palestra. E, cara, foi maravilhoso. Fico reclamando, 15 minutos só, não valeu a pena. Claro que valeu, cara. É meu sonho, sacou? Quando você tá em sintonia com o seu sonho, tudo vale a pena. Podia ser 5 minutos de palestra. Ia valer a pena. Quando você está em sintonia com o seu sonho, tudo vale a pena. Tony Ventura. Isso aí. Tony, para quem está começando, seja na automação, inovação, tecnologia, que caminhos você recomenda seguir? Eu ia fazer as perguntas lá no final, mas a gente está falando de trajetória e carreira. Então, dá uma dica aí para quem está querendo iniciar. Quem está querendo iniciar na área de tecnologia. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas perde o medo. O medo trava você. O medo trava você das melhores coisas do mundo. E as piores coisas que poderiam acontecer com medo não são tão ruins assim, se você for parar para pensar. 90% das vezes, o que o medo te trava e algo ruim que acontece, você aprende a ficar mais forte. 90% das vezes o ruim não é tão ruim assim. Então, primeira coisa, perde o medo na tecnologia. Perde a preguiça também na tecnologia, porque a gente fala assim, a gente está tão confortável usando, por exemplo, dá um exemplo, o Excel é uma ótima ferramenta, mas estou tão confortável usando o Excel, já conheço o Excel há 10, 20 anos, para que eu vou mexer com outra coisa? Tá ótimo aqui. A pessoa tem uma mistura de medo e preguiça. E aí fala, não vou, essa ferramenta não precisa, tá tranquilo com o Excel aqui, vai fazendo lá no Excel. Mas, cara, se você mexer na ferramenta certa, você vai abrir um novo mundo de oportunidades, sua vida vai mudar. Por que vai mudar a sua vida? Porque vai ser mais rápido você fazer, se for a ferramenta certa. Vai dar mais resultado, seu chefe vai ficar mais feliz com os resultados. Você viu o ChatGPT? O povo escrevendo e-mail, escrevendo no ChatGPT no começo, o chefe, nossa, que fantástico, aplaudia. O chefe vai dar mais resultado, vai dar um aumento, sei lá, vai te colocar uma oportunidade melhor. Vai ser mais rápido para você sair mais rápido do trabalho, chegar em casa mais cedo e curtir sua família. É uma onda de coisas, entendeu? Uma sementinha que de uma ferramenta certa, ela faz uma onda e vai levando benefícios para a sua vida que você nem percebe. E sua vida melhora muito. Então, perde o medo e perde a preguiça. Faz. Persiste, né? Persistência. Fica ali 1 hora na ferramenta. Não deu. Mas fica lá 1 hora na ferramenta. Depois fica mais uma na outra para aprender. É isso que eu falo. Iniciativa, perder o medo e perder a preguiça. Fala da sua nova palestra, Tech Show com o Humanoid. Tá dando o que falar no Brasil inteiro. Tá, viu? cara. Eu criei essa palestra Tech Show, Futuro, Tendências e Demonstrações ao Vivo de novas tecnologias. Futuro é agora. O nome do robô é Futuro. Eu descobri essa empresa, Unitree, em 2018. Hoje é a segunda maior empresa de robôs do mundo. Apostei muito neles. Fiz amizade com eles. Todo ano a gente se encontrava. Fui na China visitá-los também. Eu sabia que os caras iam crescer muito. Eu sabia. E eu falei isso lá atrás. Meus amigos sabem quanto eu falei.
E eles me dão uma moral muito grande hoje. Eu tenho acesso a todas as tecnologias da Unitree, tô com eles e, enfim, torço muito por eles. E tento ajudar no que é possível, assim, no marketing e tudo mais dos caras. A minha palestra, eu via palestra antigamente e achava muito chato as palestras das pessoas. É muito teórico, muita coisa técnica. Pra quê? As pessoas falavam linguagem técnica que pessoas que estavam na plateia não entendiam bem, mas por vaidade fingiam que entendiam. Isso é verdade. E era chato, cara. Falei, cara, eu quero mudar a forma de dar palestra. Eu quero dar palestra de uma forma prática, para as pessoas entenderem de forma interativa, fazendo e tocando nas coisas. Por isso que eu comprei o Humanoid também. O Humanoid não apenas para levar na palestra, o pessoal tirar foto, mas também para eles tocarem. Eu deixo as pessoas controlarem o Humanoid. O meu Humanoid pode controlar, porque tem forma de controlar. Tem um controle por segurança, para ele andar e tal. Pode tocar, pode usar, pode mexer. Eu quero que você toque no futuro, veja o futuro. Porque quando esse futuro chegar e se popularizar, você já sabe o que fazer na sua empresa ou na sua casa. Ô, o Humanoid chegou, bacana. Coloca ele aqui, coloca ele ali, porque eu já vi antes com o Tony. Eu sei o que fazer. Deixar a pessoa à frente do tempo dela. Então eu quero, na minha palestra, demonstrar tecnologia de forma prática para a pessoa sair de lá já com resultado. É isso. Tony, falando da realidade do Brasil, né, com base aí no que você viu fora do país, como você avalia o ecossistema de inovação do Brasil? O que falta para o Brasil competir globalmente nesse setor? Como você avalia a infraestrutura, o ecossistema brasileiro? Com base em tudo que você está vendo aí fora. A nível de conhecimento, a gente está no mesmo patamar que os melhores. É mesmo? Nível de conhecimento, tá. E tá sempre aqui o Tony Ventura que prova, né? A gente sempre esteve. Tem tanto gênio no Brasil. A gente sempre esteve, né? Desde a época das startups. Eu via o que era falado aqui no Brasil de perto. Eu fui na Singularity University depois, aquela do Google e da NASA lá no... Foi em 2017, inclusive eu estava almoçando com um amigo que eu conheci lá, o Hélio. Fui... Stanford, em Harvard, conversei com muita gente do Vale do Silício e o conhecimento é exatamente o mesmo. Agora, uma coisa, em 2010, quando eu estava no Vale do Silício, que me chamou a atenção. Quando eu estava no Brasil, em 2010, 2009, 2008, as pessoas falavam, pô, e aí, vamos para aquele barzinho, que festa que a gente vai hoje, não sei o quê, pô, que legal, e eu, né, vamos fazer aquele negócio, vamos. Era assuntos gerais, superficiais. No Vale do Silício, andando na rua, normalmente eu vejo conversas em 2010. Pô, aquela startup foi vendida por tantos milhões, eu tô fazendo uma ideia tal, minha ideia é essa, vamos sentar ali para te explicar minha ideia, te explicar. É profundo o ambiente. E a troca de conhecimento é notório, que é só aquilo, é imerso naquilo, todos os dias falando aquilo. É que nem ser palestrante que eu queria, todo dia focado naquilo sem desistir. O Brasil, na época, em 2010, era muito superficial as conversas. Lá no Vale do Silício, o ambiente... As pessoas que iam para lá queriam conversar sobre isso. Então, todo mundo falava sobre ideias e negócios sem parar. Uma vez ou outra falava sobre barzinho, festa, mas o dia todo. Ideia, startup, execução, programador, dinheiro, era isso. Então, isso que é o grande diferencial. O ambiente. Como é que a gente deixa o ambiente mais propício no Brasil? Acredito que tem que ter algum incentivo de gente grande. Empresas privadas grandes, governo, tem que incentivar investimento. O governo já tem... Tá com alguns programas de incentivo, tem. Eu acho, talvez, eu não sei, eu não sou especialista em edital, mas editais são um pouquinho complicados aqui no Brasil. Mas e também tem pouca gente com consciência, com conhecimento de editais aqui também, que estão, tá tendo um edital que é tanto de fundo perdido. O que é fundo perdido? É um dinheiro que você recebe e não precisa pagar de volta para o governo. Tá tendo esse edital aqui, as pessoas sabem pouco sobre isso. Sabe? Não está chegando até as pessoas esses incentivos. E também, quando a pessoa recebe o dinheiro, que seja do governo ou de uma empresa privada, o que fazer com ele? A pessoa acha que sabe o que fazer. Na verdade, ela não sabe bem o que fazer. Falta de direcionamento. Aí vem as aceleradoras, que a gente tem várias boas no Brasil hoje. Mas ainda assim está pouco disseminado. Os ambientes... A gente tentou criar pequenos vales do silício aqui. Santa Rita do Sapucaí, nunca fui lá, mas dizem que é um pequeno vale do silício. Alguns polos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, né, com Biotique, que são pequenos vales do silício, mas eu não vi que nenhum se superou. Falou, nossa, aqui é um lugar fantástico para criar uma ideia, criar uma startup, criar um negócio. Então, eu acho que falta, no Brasil, um ambiente propício. A gente está tentando, tá? O governo, as pessoas, o brasileiro está tentando, mas eu acho que não chegou no ponto certo ainda. Agora, o nível de conhecimento, a gente está equiparado com o resto do mundo. Não deve nada.
Você palestrou na CES Las Vegas, que é o principal evento de inovação tecnológica do mundo no início do ano. E, enfim, você ficou imerso lá. Que tecnologias te chamaram mais atenção? Quais inovações aí você acredita que vão transformar completamente o nosso dia a dia nos próximos anos? A CES Las Vegas é o maior evento de tecnologia do mundo. Todo mundo tem que ir. Quase não tem brasileiro lá. Estande brasileiro nenhum. 146 países e o Brasil não está lá. Você fica à frente do seu tempo na CES Las Vegas e você consegue trazer tecnologias incríveis na hora ali, apertar a mão da pessoa e na hora trazer as tecnologias. Na área da educação. Lembrando, eu estava até pensando na pessoa que eu tinha que falar sobre a CES agora, deu um corte aqui. Agora é o seguinte, eu não fiz palestra na CES, eu fiz palestra na CES, só que para uma empresa, para a Unitree. Eu peguei a Unitree, que é minha parceira, o stand grande deles ali, eu fiz uma palestra, foram mais de 100 pessoas assistindo ali, todo mundo apertadinho. Você fez uma palestra. Fiz uma palestra na CES, mas não fiz para a CES, mas fiz na CES, sim. Vou fazer ainda na CES, sou parceiro deles, mas ainda foi na Unitree, que também foi um stand gigantesco lá na CES, foi bem legal a palestra lá. Unitree hoje é a segunda maior fabricante de robôs do mundo. Do mundo. O Elon Musk não entrou na jogada ainda, então não sei quando ele entrar se vai passar a Unitree. A primeira é Boston Dynamics, depois a Unitree. Vamos lá. Que tecnologia? Tem muita tecnologia. Eu acho que tecnologia para educação, para deficiente visual, tinha muito legal uma bengala, cara, que você ficava passando assim no chão e ele te avisa se tem pessoas, se tem paredes próximas, coisas para bater próximo. Ele tem uma rodinha, né? Ele para de rodar se tiver alguma coisa próxima a bater, em vez de bater com a bengala ali, sacou? Tem várias coisinhas. Complementando, você sabia que tem um estudo feito de uma entidade americana que casas com automação reduzem 70% os acidentes de pessoas que têm mobilidade reduzida. Olha, em 70%. Não sabia, não. A gente fez um episódio só sobre isso. A automação para a terceira idade e para portador de deficiência. Mas voltando à CES, o que você viu que realmente chamou a atenção e que você vê que vai mudar o dia a dia das pessoas aí, saúde, educação, enfim. Eu vi que tem tipo um scanner que você sobe um scanner, faz um diagnóstico da tua saúde. Enfim. Tem. É tanta coisa, por exemplo, tem um carro que no porta-mala tem um helicóptero para uma pessoa só, autônomo, com inteligência artificial. É um carro voador, na verdade, dentro do porta-mala de um carro. É um eVTOL, que a gente fala. E, por exemplo, no Brasil não tem licença para andar ainda, mas já tem uma aqui. A Go Hobby, empresa, já trouxe o primeiro eVTOL para o Brasil, só que não tem a licença da ANAC, né, ainda. Eu ia falar Anatel, ó. E lá na China, semana passada, foi liberado 2 licenças para 2 empresas operarem com táxis aéreos, com carros voadores, com eVTOLs. Quem já ainda não segue o Tony, tá? Segue o Tony no Instagram, a gente vai colocar aqui na tela. Você falou, inclusive, disso no teu canal. Tem muito conteúdo bacana, rico. E justamente você falou sobre isso, você fez uma publicação sobre as empresas de táxi aéreo que já conseguiu licença na China, enfim, eu estava vendo isso. Exatamente. Lembrando, gente, os carros voadores já existiam, tá? Já eram fabricados, só que não tinham licença para voar. Agora, um grande marco aconteceu no mundo que a China colocou 2 licenças para 2 empresas operarem com táxi aéreo, com carros voadores. Já assistiu De Volta para o Futuro 2? Ou outros filmes? É real. Vai começar já, se já não começou. Se eu não me engano, são 2 cidades, são Hangzhou e Shenzhen, se eu não me engano, tá lá no meu Instagram. E agora é um passo para os outros países aderirem isso também. Se der certo na China, acredito que pelo menos um ano dá para ver se está dando certo ou não, outros países vão colocar. Por que outros países vão colocar isso? Simples. Se der certo, todo mundo, os políticos querem voto, certo? Os políticos vão fregar dos Estados Unidos, do Brasil, de todo mundo. Isso aqui é fantástico, vamos implementar no Brasil. Vai forçar, assim, entre aspas, né? Fazer uma pressãozinha ali para a licença acontecer se der certo na China. A China vai ser a cobaia, como está sendo. Eles optaram por seus cobaias. Beleza. Deu certo, todo mundo vai querer, com pressa, colocar isso no Brasil. No Brasil não, nos países, né? Não tem volta, né, Tony? Não tem volta. É claro que muita adaptação, a legislação só vem depois que a tecnologia realmente existe, é implantada. Mas não tem volta. Isso é uma... Exatamente. Não tem volta com inteligência artificial, com robô, não tem volta mesmo. Falando justamente de casa inteligente, Tony, o que você viu lá fora que te impressionou? Na sua visão, o futuro da automação com a chegada da IA
sensores, robótica. Você acha que o brasileiro está preparado para essa evolução? Como que você vê a IA integrada à automação de ambientes? Eu vou voltar uma pergunta para você, tá? Para responder essa. Você acha que o brasileiro está preparado para automação residencial? Qual a sua opinião? Ele está mais tempo aqui a automação residencial, né? Na verdade, não, mas a cada dia que passa, ele vai ficando mais preparado, mais empresas, mais soluções, e depois que ele experimenta a automação residencial, não tem volta, né? E agora a gente vê justamente a inteligência artificial. E é muito fácil prever, porque os hábitos dos moradores, né? Então, a inteligência artificial e a automação, isso integrado. Você acha que tem uma barreira quando se oferece automação para as pessoas, de a pessoa não saber o que é, não entender, não entender as possibilidades da automação residencial para ela? Existe essa barreira ainda ou todo mundo já conhece o que é automação? Existe a barreira, não só para o usuário, e também para o especificador. Para quem está ali, de forma direta ou indireta, na construção daquele ambiente. Justamente, nós temos uma palestra e um curso sobre automação para especificadores e, enfim, tentando repassar isso de forma também fácil para o usuário, porque ainda tem uma ideia, primeiro, que o custo é muito alto, né? Segundo, que vai ser difícil operar, sendo que nem existe operação. Você entra no ambiente, a luz liga, a cortina sobe, a TV liga. Quando você sai, tudo deixa de acontecer. E estamos aí esperando para ver a inteligência artificial fazer isso de acordo com o hábito da pessoa, do morador. Você viu algo parecido com isso lá fora, Tony? Essa primeira pergunta que você me fez antes dessa, a gente responde da mesma forma que você me respondeu. Se as pessoas estão preparadas. Quem está preparado são os early adopters, né? Agora, a maioria das pessoas não está. Vê barreira na inteligência artificial, tem medo da inteligência artificial, acha que é cara ainda a inteligência artificial. Por mais que o ChatGPT esteja mudando isso, de certa forma, né? Mostrando para as pessoas que é de graça e tal. As pessoas ainda acham que é muito custo de tempo, dinheiro, esforço para usar e ainda tem muita barreira com a inteligência artificial. Não adianta apenas a inteligência artificial entrar no mercado, mas principalmente a pessoa precisa construir confiança. Você acha que vai entrar uma ferramenta de inteligência artificial que vai diminuir gasto para a empresa, diminuir tempo da empresa? E na hora o empresário fala assim, opa, substitui 5 aqui por essa máquina. Claro que não. Ele vai ver como está nas outras empresas, se deu resultado. No barzinho, no final de semana, os amigos vão falar, olha, você viu que a inteligência artificial fez tal coisa, fulano não precisou fazer, não sei o quê. Demiti um, contratei outro. Conversa. Vai demorar uns 2, 3 anos para o empresário entender, confiar e tomar coragem de, se for o caso, não quero que isso aconteça, mas se for o caso, demitir alguém, entre inteligência artificial para substituir a pessoa. Depois a inteligência artificial se popularizar mais do que já está, depois os cases de sucesso, mais uns 3 anos de costume aí, para ganhar coragem e conseguir estar preparado realmente para usar tanto residencial quanto empresarial. Tony, e os riscos? Eu vi que você palestrou em um evento sobre privacidade, né? Vou fazer de novo esse ano. Como a gente equilibra tecnologia com privacidade e segurança? Pergunta polêmica, né? Eu sou do tipo de pessoa que eu não vejo mal em deixar meus dados com empresas, com pessoas e tal. Não vejo mal nisso. Depende dos dados também. Mas a gente vê, é só a gente pegar que a gente não lembra, ou as pessoas são hipócritas por natureza. Porque, cara, a lista telefônica ninguém reclamava. Mas eram outros tempos. Mas e daí? Ninguém reclamava da lista telefônica. Sacou? Seu nome estava lá, seu endereço estava lá, o que mais? Você lembra da lista? Nome completo, o endereço da pessoa e o telefone dela. Eu não sei se tinha mais coisa lá. Cara, por quê, cara? Mas com os dados ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você fala seu CPF alto nos lugares, você tá no banco, qualquer outro lugar, o cara atrás da fila, ele vê seu CPF, você dá seu CPF na nota. Quando, você quer CPF na nota? Quero, qual que é? Você fala alto, o cara do seu lado pode anotar o CPF. O CPF é muito pior Pix, também. Né? Então, assim, eu não entendo esse negócio. Pode fazer mal com meus dados, o que eles podem fazer? Sim.
tudo na vida, tecnologia ou qualquer outra coisa, você pode usar para o bem ou para o mal, vai depender da pessoa. Eu posso chegar, se tem uma pessoa do meu lado que é deprimida, tem depressão, imagina eu usar minhas palavras para colocá-la mais para baixo ainda. Colocar lá no fundo do poço. Você é isso, você é aquilo, você... Muita gente que faz isso, familiares e tal. Ou posso usar minhas palavras para colocá-la para cima. Qualquer coisa eu posso usar o mal ou o bem da coisa. Então, mas os dados, não sei o que... Sabe? Tipo, eu não concordo com isso. Então, inteligência artificial e privacidade de dados. Claro, temos a GDPR na Europa, que a LGPD olhou a GDPR... a LGPD do Brasil e, como se diz, esqueci a palavra agora, se pontuou com a GDPR europeia, que foi a primeira, se embasou, não vou falar copiou, não é isso, mas se inspirou na GDPR, criou a LGPD no Brasil. É referência. E aí protege, e obviamente que tenta proteger aí nossos dados, né? Tem um nível de importância muito alto aí para eles, para muita gente. Mas eu acho que a inteligência artificial... ela só funciona com dados. Se eu não passo meus dados para a inteligência artificial, ela não sabe o que fazer, porque ela não sabe quem eu sou. O computador vira uma TV dos anos 90. Já assistiu televisão dos anos 90? Você tá de dieta, mas tem aquele comercial de chocolate, serenata de amor para você comer. Você não gosta de cerveja, tem comercial de cerveja. Então, um monte de comercial, de propaganda, de comunicação aleatória que não faz sentido para você, porque a televisão não tinha seus dados, não sabia quem você era. Entende? Até alguns sabiam, não tem uma história que a Ferrari não faz propaganda na TV porque o público não tá lá? Então, eles tinham os dados. Mas assim, se você não fala, olha, eu gosto de inteligência artificial, eu gosto disso, eu trabalho com isso, eu faço isso aqui, eu quero isso, XYZ... Se ela não conhecer você e seus dados, sua rotina, ela não consegue devolver para você. Então, é opção sua. Ou você usa a inteligência artificial para trabalhar com você e por você, para ter resultados melhores, mais rápidos e com menos erro. Ou você fala, não quero entregar meus dados, porque eu tenho medo de meus dados serem vazados, que isso pode acontecer. Pode acontecer. Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Seja público ou privado, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Já acontece hoje sem inteligência artificial? Acredito que sim. Eu não vou falar que é ter legislação. O importante é ter legislação para combater isso aí, né? Então, assim, eu compartilho meus dados e, em troca, a inteligência artificial me oferece muito mais do que o possível problema que pode me acontecer. Existe um medo grande da automação, da inteligência artificial tirar empregos. Como você enxerga essa questão? Essa pergunta é facinho de responder. Que tipo de novas profissões ou demandas você acredita que vão surgir com a popularização das casas inteligentes, da mesma forma que alguns empregos, alguns cargos vão sumir, outros vão aparecer, né? Outras demandas e outras... Mas, claro, o negócio é o seguinte, de 100 pessoas empregadas, uma vai voltar a ser empregada. De 50 cargos que vão desaparecer, 50 vão ser criados. Porém, desses 50 cargos tinham 500 pessoas contratadas. Esses novos 50 cargos vão ter só 50 contratadas. Vai ter um monte de gente desempregada, sim. Não vai dar espaço. O que de novo vai surgir não vai precisar de tanta mão de obra como precisa hoje. Não tem como. A inteligência artificial, os humanoides estão aí. A gente, infelizmente, vive num mundo totalmente capitalista, que o dinheiro fala mais alto. Infelizmente, é assim. E se o empresário percebe que a inteligência artificial, humanoides, robôs, ou inteligência artificial por si só, pode reduzir custo e melhorar resultado, eu não vejo outra possibilidade que esse empresário tenha de não demitir uma pessoa e não trocar por inteligência artificial. Por que pagar mais para alguém se você mora no mundo capitalista e você trabalha no mundo capitalista? Eu concordo que todo mundo deveria ter emprego, todo mundo deveria ter salário, todo mundo deveria estar bem. E a gente tem que criar uma ideia para isso. E eu acho, sinceramente, que o ser humano ele nunca vai deixar a máquina sobrepor a ele. Nunca. Se isso começar a acontecer, se os humanoides, se a inteligência artificial começar a tomar emprego das pessoas, que eu acho que vai acontecer, o ser humano vai criar alguma coisa para ultrapassar. Nem nunca que a máquina vai sobrepor a gente, de certa forma. É uma ferramenta, né? Hã? É uma ferramenta. Uma ferramenta, mas assim, tende a acontecer, entende? Vai acontecer. Só que o que eu quero dizer é que o ser humano ele vai conseguir ultrapassar isso.
Seja com intervenção no governo, legislação do governo, colocando uma lei, só pode usar 1 hora de inteligência artificial por dia, mas se isso vai tomar multa, qualquer coisa. Rodízio. Mas nunca o ser humano vai perder da máquina. Pode ser que perca temporariamente, tá? Ah, mas a inteligência artificial está aqui para te ajudar, te apoiar a trabalhar melhor. Isso com certeza, só que é temporariamente. A inteligência artificial ainda não consegue, em muitas situações, quase todas, sozinha, reinar, trabalhar sozinho. Consegue em várias, mas ainda precisa de mais dados, de mais comunicação com o ser humano, de mais aprender o comportamento do ser humano para isso acontecer. Então ela precisa do ser humano do lado. Por enquanto ela está ajudando o ser humano pra caramba e vai continuar ajudando. Mas eu te falo de entre 10 e 12 anos, não só sou eu que falo não. Bill Gates falou isso, acho que o Elon Musk falou, Bill Gates falou 2 semanas atrás. E eu falo isso há algum tempo já. A inteligência artificial vai substituir vários empregos das pessoas. As máquinas vão reinar, mas vai chegar num ponto que uma boa parte da população com mais dinheiro vai ficar enjoado de pegar serviços e trabalhos com máquinas. Por exemplo, tem um robô que faz massagem em você em Nova York, $75, 30 minutos. É caro. Vai vir um monte de robô para fazer massagem concorrente a esse e o preço vai baixar. Tudo que é abundante baixa o preço. Vai para $60, $30, $20 e os seres humanos vão ficando desempregados. Só que daqui a pouco, pessoas que fazem massagem com robô vão falar assim, tô enjoado de fazer massagem com robô. Eu quero um massagista ser humano agora. E aí, o ser humano que cobrava R$150 para fazer a massagem, agora ele vai poder cobrar R$600, R$800 para fazer a massagem. Porque tudo que é escasso, o ser humano não está mais lá tanto, né, fazendo massagem. A máquina substituiu ele. Tudo que é escasso, aumenta o valor. Mesma coisa com recepcionista de hotel, mesma coisa com talvez advogado, médico, não sei, artesão, pessoas que têm um trabalho individual ali, né, com a outra pessoa. Os robôs vão fazer uma boa parte desse trabalho, mas os seres humanos vão chegar um momento rápido que eles vão falar, tô enjoado disso. Não quero mais, eu quero um ser humano. E o ticket, o passo da pessoa vai aumentar em 3, 4, 5 vezes do que cobrava antes. Que cobra agora em 2025. A próxima pergunta era justamente essa, Tony. Quais são suas apostas para os próximos 5 a 10 anos em tecnologia no Brasil? Seria justamente a, entre aspas, invasão dos robôs humanoides e mais soluções de inteligência artificial? 2025, o ano que a gente está, 2026 e o início de 2027 vão ser os anos da revolução dos humanoides, das máquinas. Muitas empresas entrando no mercado nesses 2 anos e meio, concorrentes, um criando robô melhor que o outro, um criando humanoide mais barato que o outro. A Unitree já conseguiu baixar o preço dos humanoides de todo mundo, cobrando $16 mil, antes era $500 mil. E agora vai entrar mais empresas querendo bater na Unitree. Vão criar robôs mais baratos. Tentar criar mais baratos. Novembro desse ano já vai ter robô mais barato, melhor, diferente com a tecnologia nova. Junho do ano que vem, 2026, eu tenho certeza, já vão ter robôs por $8 mil para ser comprados. Hoje não existe isso, robôs humanoides, por $8 mil. Novas tecnologias vão ser implementadas em meio de software e firmware nesse ano, final de 2025 e no meio de 2026, para suprir a concorrência constante de robôs humanoides da China. E no início de 2027 também, que é a minha previsão, que está muito perto no início de 2027 do Elon Musk lançar o humanoide dele, que ainda não está nem próximo de estar pronto no meu ponto de vista. Não sei se vocês viram lá o humanoide do Elon Musk, era uma pessoa falando no microfone, conversando com outras pessoas. Enfim, outras coisas mais. Então, 2025, 2026, início de 2027, os anos dos humanoides no mundo. Brasil, o humanoide se populariza? Sim, se populariza. Vamos colocar, a gente está em 2025, 26, 27, 28, 29. 2029, os humanoides vão estar se popularizando no Brasil. 2028 já vão ter pessoas com humanoides em casa. 2029 vai estar se popularizando. E com funcionalidades, e o povo e os clientes vão começar a pedir funcionalidades inteligentes para ajudar em casa, né? Abrir porta, lavar louça. E os humanoides vão estar sendo feitos para isso. E acredito que no início de 2027 já tem humanoides assim. E as pessoas começam a comprar. Com mais fabricação de humanoides, que acontece, o preço baixa. 2029, o ano que o brasileiro vai colocar as mãos nos humanoides a primeira vez. Brasileiro classe média alta. Esse é o meu ponto de vista. Na verdade, o brasileiro que participa da tua palestra já coloca a mão no humanoide. Já coloca a mão no humanoide, exatamente. Exatamente. Tony, eu vi um conteúdo que você postou que vai ser assim... O humanoide não faz determinado serviço
recebe uma atualização do software, a partir dali ele já está fazendo. Achei muito interessante isso daí. E é exatamente, vai ser assim, né? É assim. A minha previsão, é a minha previsão mais simples e interessante que eu posso colocar aí para o futuro. É igual um download de aplicativo de celular. Você tem o seu celular tem poderes incríveis, só que estão travados. Se você baixa um aplicativo aqui, você consegue usar sua câmera para fazer reunião online, que você não consegue fazer com o celular sozinho. Se não existe aplicativo, o celular não faz uma reunião online. Agora, quando você paga ou baixa um aplicativo, ele destrava e começa a fazer uma reunião online com a câmera que está aqui, a conexão de internet. Quando você baixa outro aplicativo, você consegue tirar fotos diferentes e melhores, com filtro, que você não teria no próprio celular em si. Isso aqui é apenas uma carcaça de metal. O que está aqui dentro dos aplicativos é conhecimento, chip software para o celular. O humanoide é a mesma coisa. O humanoide é uma carcaça de metal, não tem nada na cabeça dele, não tem cérebro. Agora, se eu pagar, por exemplo, $1.000 no futuro, ele já tem 4 câmeras aqui. Humanoide, use suas câmeras para ser especialista em segurança, perito em tecnologia. E aí o humanoide baixa em 5 segundos o aplicativo, entre aspas, dele, e ele começa a rondar a sua casa, olhando as pessoas por reconhecimento facial, se tá todo mundo ali, se tem alguém estranho e tudo mais, e manda aviso para você. Humanoide, eu quero que você seja o melhor chefe de cozinha de comida italiana do mundo. Baixa ali por R$1.500 o conhecimento dele. Ele usa o hardware, o braço, a perna dele, para unir com o conhecimento que você comprou e colocou nele na hora e fazer as comidas. Girar a mão, pegar a panela, usa a câmera para reconhecer o tempero que ele tem que pegar. Ele sabe a quantidade de tempero que tem que pegar. Então ele sabe que tem que pegar 30 gramas de tempero. Ele sabe que para 30 gramas ele tem que segurar nessa posição o dedo com esse aqui tamanho de dedo, ó. Aí pega e já coloca na panela, porque a receita está na cabeça dele. Então você vai pagando para adicionar conhecimento na cabeça do humanoide. E ele vira aí o seu melhor amigo dessa forma. Tony, não vamos falar de tudo, até porque você vai voltar várias vezes. Com certeza. Né? E é só um gostinho para você seguir o Tony no Instagram, Tony Ventura Tecnologia, Tony com Y. A gente vai colocar aqui na tela também. Tem muito conteúdo bacana. Não deixe de seguir o canal do Tony. Eu vou te fazer 2 perguntas sobre casos práticos e histórias. Você tem muitos. Compartilha com a gente um caso marcante onde você viu a tecnologia realmente mudar a vida de uma pessoa ou de uma empresa. Vou pegar uma história antiga minha, que eu passei, né? Com a tecnologia que eu passei. Uma ferramenta chamada Powtoon. Powtoon, P-O-W-T-O-O-N. Ferramenta antiga. Eu via algumas startups fazendo apresentações que gastavam muito dinheiro. Não sei se você se lembra, aquelas apresentações que aparecia uma mãozinha com a caneta e começava a desenhar na apresentação e você via aquele desenho surgindo, né? Uma animaçãozinha de uma mão com a caneta no vídeo. Você se lembra disso? Sim. Eu tava doido para fazer aquilo, só que tinha que pagar muito caro para fazer. Até que surge uma ferramenta chamada Powtoon.com, não sei se não existe, dá uma olhada aí. E ela fazia exatamente isso, de forma simples. É como se fosse um PowerPoint que tinha essa animação da caneta para desenhar o que eu quisesse. E eu comecei a mostrar isso nas palestras. Eu comecei a mostrar isso para as pessoas. Pessoas saíram da pobreza criando vídeos para outras empresas com essa mãozinha. Porque as empresas queriam fazer, era muito caro fazer manualmente, usava a ferramenta, ele cobrava 1/4 do preço, 1/10 do preço fazia. E eu conheci uma pessoa que criou a empresa e na época, depois de alguns anos, 3, 4 anos, ela já estava com 10 funcionários na empresa só fazendo vídeos do Powtoon para outras empresas. Na época, né, eu estava em 2000, não me lembro quando, 2017 ou 2016, o aeroporto de Aracaju e o vídeo de segurança do aeroporto em todos os monitores era do Powtoon. Falei, nossa, que bacana. E eu lembro que só eu conhecia essa ferramenta. Claro, podia ter um ou outro conhecendo, mas ninguém conhecia ou divulgava essa ferramenta. Então, pelas minhas palestras, eu fui divulgando a ferramenta. Provavelmente um falou pro outro, uma pessoa assistiu na minha palestra, começou a explorar a ferramenta e mudou de vida com a ferramenta Powtoon.com. É um exemplo de vários aí. Isso é antigo, tá? Tô falando de 2014, mais de 10 anos atrás. Que eu já falava de ferramentas na época. Tony, mais uma vez, obrigado pela conversa, por compartilhar suas experiências, seu conhecimento. Eu ligo para o Tony. Tony, entre uma escala e outra, a gente se encontra e aí a gente grava um episódio. E foi assim, aqui em São Paulo hoje.
Ele está indo para o aeroporto. Eu falei, segura o Tony 30 minutos aí para a gente bater um papo. Boa. Mas, mais uma vez, obrigado. Grande prazer. Não deixam de seguir o Tony. Lá tem muita coisa bacana que você salte do top 5 para o top 1 ainda esse ano. Obrigado, eu não tenho irmão. dúvida Valeu, disso. cara. Né? Você não está Obrigado. entre os 5. Você é o melhor palestrante de novas tecnologias e inteligência artificial do mundo. Eu acho que você se emociona quando você vê nas suas palestras, eu tenho certeza disso, as pessoas ali, a reação, a emoção delas, vendo um humanoide tocando um robô e controlando um robô. Né? Então, coisas que a gente só teria essa experiência, esse acesso. Talvez daqui 5, 10 anos você está levando isso para as pessoas hoje. Né? E parabéns e obrigado por isso. A gente encerra aqui. Não deixe de seguir o nosso canal, seguir o nosso Instagram, podcast Casa Inteligente. Tony, obrigado. Muito obrigado, foi um grande prazer e honra estar aqui. A gente se vê na isso daí. próxima. E a gente vai trazer o Tony novamente. Isso. Então, o Tony viaja o mundo inteiro e conhece em primeira mão aí as novas tecnologias e vai estar trazendo para a gente aqui. Fechado. Forte abraço, pessoal. Obrigado, hein? Tchau, até o próximo.